Boa noite, pessoal. Thales Veríssimo Lima, advogado, atirador desportivo. E esse vídeo é o terceiro e espero que o último da série de comentários à emenda 101 do PL 3723. Se você não viu os outros vídeos, veja, porque esse nós vamos iniciar a partir do artigo 21T. E todos os outros, quase todos os outros artigos anteriores, eles já foram comentados no vídeo 1 e no vídeo 2. Então, acompanhe lá antes de vir para esse vídeo, se não viu os anteriores. A metodologia que eu vou adotar é a mesma que eu já venho adotando nos dois primeiros vídeos e em vídeos anteriores, que é ler a lei e ir comentando com vocês. Por que eu faço isso? Para que a gente tenha conhecimento da fonte primária e não fique opinando somente com base em opiniões de outras pessoas, ou seja, com base em informação secundária, informação em fonte secundária. Quando a gente vai na lei e ler a lei, então a gente vai na fonte primária da informação, e é isso que eu quero passar para vocês aí nos vídeos. Então, dando sequência, eu tinha parado no artigo 21O, enfim, que fala da propriedade assegurada do acervo de colecionador, já fala em propriedade, e aí eu vou pular agora para o 21T, que é onde começa a seção 2, que fala do tiro desportivo, que é o que interessa a nós, atiradores, né? Aos caçadores tem a seção anterior, que já foi vista no vídeo anterior. O artigo 21T diz assim: para os efeitos desta lei, a atividade de tiro desportivo é a praticada por pessoa física registrada perante o comando do Exército para a prática habitual do tiro como esporte. Ou seja, é uma definição do que é tiro desportivo, enfim, é a atividade que uma pessoa registra lá no comando do Exército para praticar o tiro como habitualidade de esporte, como sendo um esporte habitual. O parágrafo 1º diz o seguinte: a prática do tiro desportivo nas modalidades aceitas pelas entidades nacionais de administração do tiro por pessoa entre 12 e 18 anos. É um regulamento aqui para as pessoas entre 12 e 18 anos que querem praticar o tiro. Aí ele vai discriminar aqui nos incisos. Inciso 1º, será previamente autorizada conjuntamente por seus responsáveis legais ou apenas por um deles na falta do outro. Ou seja, ou pelos pais, e se faltar o pai pela mãe, se faltar a mãe pelo pai, e se for outro responsável, enfim, por esse. No caso daquela pessoa está sendo tutelada por outra. Inciso 2º, se restringirá tão somente aos locais autorizados pelo comando do Exército. Claro, aos clubes de tiro e aos estandes e por aí vai. Inciso 3º, quando o menor estiver acompanhado do seu responsável legal, poderá ser feita a utilização de a linha A, arma de fogo e munição da entidade de tiro ou agremiação, arma de fogo registrada em acervo de outro desportista, cedida pelo mesmo, arma de fogo do responsável legal. Então são 3 alíneas onde diz como é que pode ser usado as armas de fogo do atirador desportivo. Só um minuto, pessoal. Então, eu tive que parar por conta de um breve barulho aqui no condomínio. Então, como eu disse, são 3 alíneas relativas ao inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 21T, que regulam a possibilidade do menor entre 12 e 18 anos praticar o tiro desportivo. Então ele poderá usar as armas de fogo, se tiver acompanhado do responsável legal, usar as armas de fogo e munições da agremiação do clube,
Usar as armas de fogo registradas no acervo de outro desportista, desde que cedida por esse, né, claro, obviamente ninguém vai pegar a arma de ninguém. E usar as armas de fogo do representante legal. Se for o pai, do tio, do avô, poderá usar as armas de fogo desse representante. Os menores, e aí é o inciso 4º, os menores de 12 anos poderão praticar o esporte mediante alvará judicial. Era outra celeuma que ocorria com frequência com relação aos mirins, né? Se podem atirar, não podem atirar, como é que faz. O que ocorria antes, pessoal? Os mirins iam à justiça representados pelos pais e a justiça garantia o direito. Antes já ocorria isso. Só que criou-se uma celeuma, se podia, não podia. Pessoal, eu vou dizer uma coisa que pode ser que choque, mas menores, filhos menores, se equivalem no direito civil a coisas. Um filho menor tem, enfim, claro que é uma pessoa e tem mais direitos do que as coisas, mas a representação dos filhos menores é feita pelos pais. Se os pais entendem que o filho menor deve praticar o tiro desportivo, nada a obstacular. Esse esporte deve ser garantido, exatamente igual ao kart, a corrida de kart. Os pais autorizando, o menor pode exercer, fazer o seu treino e participar de campeonatos de kart, de motovelocidade, inclusive, e por aí vai. Então, não tem nenhum obstáculo com relação ao tiro. Exatamente isso. Os pais vão à justiça, pedem um alvará judicial e para que seus filhos possam participar do tiro. Sempre foi assim, criou-se um embaraço e volta normatizada agora na tentativa, na emenda 101 ao PL 3723, para encerrar de vez essa conversa. Menores, mirins, podem participar do tiro, desde que antes dos 12, por alvará judicial, dos 12 aos 18, representados pelos pais ou por seus representantes legais, seus tutores. Eu vou pular aqui para o 21U e diz assim: é proibido no tiro desportivo a utilização de munições traçantes, explosivas, incendiárias, perfurantes com característica anti-blindagem, com núcleo inteiramente constituído por material de alta densidade e dureza. Pelo amor de Deus, isso não precisava nem ter dito aqui. Armas de fogo automática de qualquer tipo. Isso não precisava nem ter dito aqui. A gente atira para pontuar, para contar a ponta, atira em papel. Para que uma munição traçante, explosiva, incendiária, perfurante para papel? Isso é uma maluca. Tá bom. É porque realmente tem que ter a lei, porque tem gente que tem essas ideias, né? Aí tem que ter a lei que proíba, né? E diga, olha, o tiro esportivo é só para contar ponto atirando em papel. Não é para explodir nada, nem perfurar nada. Aí vamos lá. O artigo 21V é permitido no tiro desportivo a utilização de armas de fogo de calibre permitido e restrito classificadas nos termos do inciso 10 e 11 do artigo 2 desta lei. Só para lembrar, pessoal, a gente já comentou isso no primeiro vídeo, o artigo 2 é onde tem as definições. E aí, só para relembrar, o inciso 10º do artigo 2º é o seguinte: calibre permitido, calibre nominal que não atinge a utilização de munição comum na saída do provete, energia cinética superior a 1.225 pés por libra ou 1.660 joules, ou aqueles destinados às armas de alma lisa, né? Ou 1.225 pés por libra ou 1.660 joules, até 1.660 joules, são os calibres permitidos. E, obviamente, os calibres restritos são os que são superiores a isso aí, que estão
nominados no inciso 11º. Então, o que é que acontece aqui? Voltando ao artigo 21, é permitido no tiro desportivo a utilização de armas de fogo de calibre permitido, ou seja, até 1.660 joules, e restrito, superior a 1.660 joules. Agora, os proibidos não entram aí. Eu não sei se vocês lembram, tem vídeo comentando isso aí meu aí, que são os superiores a 12.000 e tararás. Não entram nesse, que são calibres proibidos, não entram no tiro desportivo, né? Então, o comando do Exército estabelecerá parâmetros de aferição e a listagem dos calibres nominais que se enquadram nos limites estabelecidos desse artigo. O que é que ele está dizendo? Que isso pode variar. O comando do Exército pode criar novos parâmetros. Em vez de 1.660 joules, por exemplo, pode estabelecer 660 joules ou 2.660 joules, ou qualquer outro número. Então, isso daí fica a critério do comando do Exército. Pessoal, tem uma outra situação aqui muito interessante, que era um pouquinho diferente e mudou. Não é que ficou ruim, mas mudou, né? Pelo menos a proposta é que se mude. Reparem bem, o artigo 21W diz o seguinte: o atirador, com exceção do menor de 21 anos de idade, poderá adquirir armas, munições e seus insumos, equipamentos de recarga e acessórios para a atividade do tiro desportivo na forma prevista nessa lei. Aí diz assim o parágrafo 1º. Os atiradores proprietários de armas de fogo poderão adquirir no período de um ano, os maiores de 21, um ano, até 1.000 unidades de munição e insumos para recarga de até 2.000 cartuchos para armas de fogo de uso restrito. Reparem bem, 1.000 unidades de munição pronta e insumos para mais 2.000 munições. Então, ao total são 3.000 munições por ano, sendo 1.000 fabricadas pela indústria e insumo para mais 2.000 fabricadas para serem fabricadas pelo atirador. Hoje são 1.000 unidades, então vai passar a ser 3.000 unidades de calibre restrito. Já para as armas de calibre permitido, que é o inciso 2º, diz assim: até 5.000 unidades de munição e insumos, até 5.000 unidades de munição e insumos para recarga de até 5.000 cartuchos para cada arma de uso permitido registrados em seu nome. Então, pessoal, é o seguinte, no fim passam a ser 10.000 cartuchos, 10.000 acesso a 10.000 munições por cada arma registrada, sendo 5.000 fabricadas pela indústria e 5.000 são insumos para a fabricação pessoal própria. Fica excelente. Hoje a gente tem acesso a 5.000 unidades, então passa para 10.000 unidades. Realmente vai dar uma margem muito grande para os atiradores, e esses não são limites terminativos, porque o parágrafo 2º diz o seguinte, do mesmo artigo, parágrafo 2º do mesmo artigo diz o seguinte: os atiradores poderão ser autorizados a adquirir munições em quantidade superior ao limite estabelecido no parágrafo 1º, que foi esse dos 3.000 e 10.000, por meio de requerimento, desde que comprovado o seu consumo ou que o limite não atende suas atividades no período de um ano. Então, quem tiver um alto consumo de munição não tem problema, né? Não tem o menor problema, basta justificar a necessidade, vai lá com suas habitualidades, vai lá e diz: olha, participei de 40, 50, 100 provas, cada prova eu precisei dar 1.000 tiros, preciso de 5.000, de 40, 50, 60.000 munições no ano. E aí, obviamente, eu tenho certeza que o comando do Exército não vai criar nenhum obstáculo ao exercício da prática do esporte, inclusive porque o esporte nos representa a todos, inclusive ao Exército. Então, pulando aqui para o artigo 21x, ele diz o seguinte: os profissionais referidos nos incisos
1, 2, 3, 5, 7 e 11 do caput do artigo 6, que são as polícias, as instituições policiais e militares, em síntese. Quem tiver dúvida, volta lá na Lei 10.826 e olha lá o artigo 6º, que não é objeto do nosso vídeo aqui, mas em síntese são as polícias. Possuem armas registradas em seu acervo de cidadão poderão utilizá-las para a prática do tiro desportivo. A permissão que trata o caput deste artigo estende-se às armas de uso institucional. Isso é fantástico, pessoal. Os policiais poderão usar suas armas pessoais e as armas da instituição para praticar o tiro. Nada melhor, que são as armas que eles já utilizam normalmente na sua atividade policial, que já tem o treinamento, então por que não participar com essas mesmas armas da atividade de tiro desportivo? Ou seja, é um artigo bastante inclusivo e, enfim, que retira a necessidade de ter duas armas muitas vezes iguais, uma para a instituição e outra para o tiro, quando se poderia usar a própria arma que o policial já está habituado a utilizar no seu dia a dia, né? Então, é um artigo bastante inclusivo e que tira realmente um dos pontos que ninguém entende, né? Por que tem que adquirir duas armas quando uma só resolve o problema? Tanto para a atividade profissional de quem tem a arma registrada pela instituição, quanto a mesma arma para o tiro desportivo. Não tem porquê. É a mesma coisa você dizer que precisa ter dois carros ou duas motos. Um para ir para o trabalho e outro para ir para a padaria, porque o carro que vai para o trabalho não pode ir para a padaria, tem que ser outro carro específico. Ou não roda o final de semana. Um carro roda de segunda a sexta, se bem que São Paulo tem a questão das placas, né? Dia par e dia ímpar. Mas enfim, no resto do país não tem. Então seria um carro para rodar de segunda a sexta e o outro para rodar sábado e domingo, porque o que roda durante a semana, em dia útil, não roda em final de semana. Então é mais ou menos, a lógica que existe hoje é mais ou menos essa, e o problema que esse artigo se pretende a resolver é exatamente esse, né? Então uma arma serviria para tudo, o que é lógico, racional. Mesma coisa o parágrafo 2º. Também se enquadram na permissão de que trata o caput deste artigo os integrantes das categorias que tenham direito a porte de arma de fogo por prerrogativa de função. Mesma coisa, usa a arma do porte, usa a arma da função. Não tem lógica nenhuma não ser assim. O Y é outra loucura que fica resolvida. O caçador tem que ter a arma da caça e o atirador do atirador, não pode misturar. Hoje. Agora, com a aprovação dessa emenda, pode. O atirador que possui apostilamento de caçador fica autorizado a utilizar a arma do seu acervo esportivo nas atividades inerentes ao definido no artigo 21AA desta lei, que é justamente a seção 2 do apostilamento do caçador, né? O artigo 21AA, que é o próximo, é do apostilamento do caçador, né? Para efeitos desta lei, o caçador é pessoa física registrada perante o comando do Exército que vincula a entidade ligada à caça ao tiro ou ao tiro esportivo. Então, pessoal, enfim, é a mesma coisa. A arma utilizada para a caça passará a poder ser utilizada no tiro esportivo. E o inverso. A arma utilizada no tiro poderá ser utilizada na caça. Eu tinha dito no começo que os caçadores tinham sido em artigos anteriores, mas na verdade é a partir do 21AA, né? Compete ao comando do Exército a fiscalização e o controle dos PCEs utilizados na atividade prevista no artigo 21AA, que é justamente da caça. O artigo 21AC, com exceção dos menores de 21, ou seja, quem está para baixo de 21, o praticante da atividade de caça poderá adquirir armas de fogo classificadas nos termos do inciso 10 e 11 do artigo 2º desta lei, que é justamente aqueles calibres
permitidos e proibidos e permitidos. Permitidos e restritos, que eu falei agora há pouco, dos 1.660 joules. Então, quem passou de 21 anos pode adquirir essas armas para a atividade de caça desportiva. Mesma coisa com relação à quantidade de cartuchos, né? Até 1.000 unidades e insumos para 2.000 de calibre restrito, isso para os caçadores também, e até 5.000 unidades e insumos para recarga de mais 5.000 cartuchos de uso permitido. Então passa a ser 1.000 munições prontas pela indústria, fabricadas pela indústria, de calibre restrito, e mais 2.000 mais insumos para 2.000 recargas, que em síntese a indústria conta pelas espoletas, né? Sem espoleta não faz nada. Então a indústria conta pelas espoletas, né? Então mais 2.000 espoletas para a fabricação de calibres restritos e 5.000 unidades prontas pela fábrica de munições de calibre permitido e mais 5.000 insumos para mais 5.000 unidades de calibre permitido, como eu disse, contando obviamente pela espoleta, não é o jeito que dá para contar. E por que, pessoal? Por que eu faço essa observação? Porque no fim das contas é o seguinte: as pontas dá até para se fazer, como eu já mostrei a vocês aí, com a fundição de projétil. Os estojos não existe, dá para reaproveitar, e não existe uma quantidade pré-determinada, fixa, de quantas vezes se dá para utilizar. Isso varia muito em razão da quantidade de carga que se coloca em cada estojo, né? Então tem estojo que dura, por exemplo, tem estojo de 380 que dura 30 recargas, 35 recargas, e tem estojo que explode com 5, 6 recargas, 10 recargas. Então é impossível prever quantas recargas um estojo vai conseguir. A quantidade de carga também é muito variável, porque você pode fazer uma carga mais quente, botando um pouco mais de propelente, como uma carga mais fria e mais baixa, botando um pouco menos, e enfim, ainda há algum desperdício na hora de montar a munição. Agora, a única coisa que realmente só quem vende é a indústria, controlado, e só dá para usar uma vez, é a espoleta. Então, a forma de controlar essas munições é pela quantidade de aquisição de espoletas. Não tem outro caminho, né? Então, vai ser controlado dessa forma, como inclusive já é hoje. Fica proibido também o apostilamento de munição traçante, explosiva, incendiária, perfurante, anti-blindagem, de núcleo inteiramente constituído de material de alta densidade e dureza. Bem, se a pessoa for botar uma munição explosiva para caçar, só se for para explodir a caça. Não tem. Isso realmente é daquelas coisas que. Tem gente que tem uma criatividade muito grande e a lei tem que vir justamente para barrar, para prever essas loucuras, né? De outra forma, não tem cabimento, não tem nem como se pensar nisso, a pessoa querer uma munição anti-blindagem para atirar contra um java-porco. Por maior que seja ele, eu acho que não é um tanque. Mas enfim, tá proibido, não pode, viu? Então, tá proibido depois que for aprovado aqui a 101. Tomara que seja, essa lei é muito boa. É muito boa mesmo. Só tem algumas coisas que realmente eu não concordei, ficaram nos dois primeiros vídeos, mas isso é o mínimo, né? Então, dos acessórios, repara bem, aí começa a ficar a parte boa da coisa. Incluem-se, artigo 21AF, incluem-se como acessórios os dispositivos ópticos de pontaria, sejam eles optrônicas, termais, de visão noturna, holográfica ou reflexivas e telescópicas, independentemente do aumento. Ou seja, aquela lunetinha 16 por alguma coisa com um retículo de 20, ou aquela super luneta de aumento com retículo de 50, que pega lá no sei lá quanto, fica permitido, pessoal. Visão noturna, para quem caça aí, eu estou falando dos caçadores aí, ótimo, porque vai conseguir enxergar o java-porco de noite, fica ótimo aí.
Realmente vai ficar ótimo. O caçador e o atirador desportivo podem transportar mais de um dispositivo óptico de pontaria por arma, mesmo que não seja fixado nela. Era outra confusão. Tinha que apostilar esse negócio e só podia um por arma. Ora, se o camarada for caçar de tarde, imagine a seguinte situação. A pessoa sai de casa, vai para uma caçada, de espera e resolve passar o dia entrando pela noite. A mira que ele usa de dia não vai servir para noite. E a mira que ele usa de noite provavelmente não vai servir de dia. Então ele tem que ter mais de um. Isso é umas coisas que... é aquelas maluquices que ninguém entende. E outra, a mira atira. O que tem que ser controlado é a arma, não a mira. A mira não atira, a mira não faz nada, não faz mal a ninguém. A mira não... enfim, mira é mira, pô. Então vai poder transportar mais de um dispositivo de mira aí para cada arma. Vamos lá. Os equipamentos referidos, parágrafo 3º. Os equipamentos referidos no caput desse artigo serão dispensados de autorização para aquisição no mercado nacional por importação de lançamento na apostila e de emissão de guia de tráfego específico. Olha aí, eu vou ler de novo. Os equipamentos referidos no caput deste artigo estão dispensados de autorização para aquisição no mercado nacional ou importação de lançamento na apostila e de emissão de guia de tráfego específico para o transporte. Ou seja, não vai precisar pedir autorização, não vai precisar fazer craft desse negócio, apostilamento desse negócio, não vai precisar emitir guia de tráfego. Vai ser simplesmente um acessório. Você leva quantos quiser para a sua caçada, para o seu tiro esportivo, sem ter obrigação de nada disso aí. Fantástico, muito bom. Parece que está tendo um pouco de coerência agora as coisas. Inclusive para comprar, ora. Você vai comprar, vai pagar os impostos na alfândega e acabou-se. Não tem problema nenhum. Afinal, miras não atiram. Os acessórios poderão ser importados diretamente pelos caçadores e atiradores desportivos via correio ou transportadora. Via correio ou transportadora. Como eu estava dizendo, os acessórios poderão ser importados diretamente pelos caçadores e atiradores desportivos via correio ou transportadoras. Ponto final. Não precisa de autorização. Basta você comprar lá no eBay, lá na Tactical Weapons, lá, enfim, lá em algum lugar que você queira. Agora, existe a possibilidade, porém, com autorização. No parágrafo 5º, vamos ver aqui, ó, dos silenciadores. Não estão dispensados de autorização. Na verdade, essa redação está muito ruim. Ele diz aqui, não estão dispensados de autorização. Resumindo, voltando, precisam de autorização, em vez de escrever na ordem negativa, que é mais difícil de se compreender, a vida se funciona na ordem direta das coisas, e não na ordem inversa. Então, o texto está assim, não estão dispensados de autorização de aquisição no mercado nacional ou por importação os silenciadores e supressores de ruído. A redação está péssima, mas deveria ser assim, precisam de autorização para aquisição no mercado nacional e importação os silenciadores e supressores. Mas enfim, ou seja, em resumo é o seguinte, dá para adquirir, mas precisa de autorização prévia, tanto para importar como para comprar no mercado nacional. Pessoal, aí vem a parte que todo mundo estava querendo há muito tempo, inclusive eu. Da aquisição e da transferência de acervo. Aí, 21 AG. Os caçadores, atiradores e colecionadores estão autorizados a adquirir para o seu acervo armas, peças sobressalentes e acessórios mediante a apresentação do documento de identificação e de certificado de registro válido. Aí o que é que eles podem adquirir agora? Parágrafo 1º. Os atiradores e os caçadores, além de materiais previstos no caput deste artigo, que são
as armas, peças, sobressalentes e tudo mais, poderão adquirir máquinas de recarga e suas matrizes, seus acessórios utilizados nas referidas atividades, independentemente de autorização, cadastro, apostilamento ou registro. Graças a Deus! Se eu posso adquirir a arma, se eu tenho a arma, se eu posso ir na loja comprar as munições, meu Deus, por que eu não posso fazer minhas próprias munições? Se eu posso, inclusive, comprar os insumos, eu tenho que pedir autorização para comprar a máquina, tenho que pedir autorização para comprar os DAIs. Mas eu já tenho a arma, já tenho acesso à munição, já tenho acesso aos insumos. Que coisa louca! Né? E quando se pode, inclusive, montar munição de fuzil com 2 pedaços de pau, como eu mostrei aí já nos vídeos a vocês. Só é voltar lá no começo, está lá. Meu Deus do céu, um pingo de sanidade aqui. Aí ele diz aqui, ó, parágrafo 2º. A aquisição que se refere ao caput deste artigo pode ocorrer. Aí diz aqui, abre o leque completo, para não deixar dúvida, por meio de importação, na indústria nacional, no comércio, de particular, uma pessoa vendendo a outra, de atirador esportivo, de colecionador ou de caçador, por alienação promovida por as Forças Armadas e Auxiliares em leilão, por doação, por herança, por legado ou por renúncia de herdeiros. Veja que coisa, para não deixar margem, você pode, vai passar a poder, sem precisar pedir registro, apostilamento posterior, nada disso. Graças a Deus, um pingo de sanidade aí. O certificado, parágrafo 3º, o certificado de registro válido garante pré-autorização para aquisição de PCE no mercado nacional e na entrega de arma de fogo adquirida somente ocorrerá após o registro no SIGMA e a apresentação do CRAF. No fim é o seguinte, você não vai precisar mais pedir autorização para a compra de arma de fogo, o que é outra loucura. Se você está dentro do seu limite, né? Porque se você sair do limite, você vai ter que pedir autorização. Mas se você está dentro daquele limite de 30 para caçador, de 60 para atirador e 5 de cada tipo para colecionador, basta você adquirir, comprar e pedir a emissão da compra. Você passa para a fase 2, que é com a nota fiscal, você pede a emissão do CRAF. Você não vai pedir autorização de compra, você vai pedir a expedição do CRAF. E aí você vai mandar para a indústria e a indústria vai... loja, desculpa. Você vai mandar o CRAF e ele lhe manda a arma. Então você pula aquela etapa de pedido de autorização de PCE. Não vai precisar mais disso. Basta ter o CR válido. O lojista ou a indústria vai virar e vai dizer, manda seu CR. Você manda e aí você compra a arma, ele emite a nota, você pede o apostilamento e a emissão do CRAF. Quando tiver, você manda para lá e ele manda a arma. Pula a etapa do pedido de autorização. É outra loucura que ninguém entendia o motivo por quê. Graças a Deus, se isso for aprovado, vai ser resolvido. É assegurada ao CAC a importação de armas de fogo. Também é outra... Qual é o problema de se comprar o que se queira, onde tiver no mundo? Nenhum. Isso é outra coisa que deixa... Hoje é assim. Hoje se pode importar, né? Mas o texto que veio da Câmara ia impedir a importação por pessoa física. E aí esse texto, essa emenda 101, resolve esse problema. Só que ele diz aqui algumas hipóteses. Na hipótese de aquisição por meio de importação, esta deverá ser precedida de autorização do Comando do Exército com validade enquanto transcorrer o processo de importação ou limitado ao vencimento do CR, sobre o qual não haja pedido de renovação pendente. Ou seja, você tem que pedir a licença de importação, que vai emitir o certificado de importação, enfim, segue a regra como está hoje. Os CACs podem requerer o cancelamento da autorização de importação perante o Comando do Exército a qualquer tempo. Claro, enfim. A importação de armas de fogo, peças, acessórios, munição e seus insumos e máquinas de recarga para fins comerciais é livre, independentemente da existência de similar nacional. Claro, quer dizer que só porque a Imbel, que eu gosto tanto, vem de 1911, eu não posso comprar uma Colt 1911,
Não posso comprar uma Hamilton 1911. Não tem, é umas coisas malucas. Enfim, resolve essa célula. Hoje pode, mas tem um burburinho sobre isso aí, de que não poderia comprar, importar arma se houvesse uma similar. Resolve esse problema. Claro que pode. O parágrafo 7º deste mesmo artigo garante o seguinte: é permitida a qualquer tempo a mudança de apostilamento de arma de fogo entre os acervos da mesma propriedade respeitadas as condições previstas no artigo 21A, 21W, 21AD desta lei. Os CACs poderão realizar transferências de arma de fogo e de máquina de recarga de terceiros desde que tenham autorização legal para o seu recebimento. Então, isso daí, se você puder adquirir arma, você vai poder comprar armas e máquinas de recarga de um terceiro. Não tem problema nenhum. Né? E aqui, por fim, já chegando ao fim, ainda bem, diz assim, o artigo 21AH, diz assim: as solicitações de concessão de CR dos atiradores e dos caçadores poderão ser encaminhadas ao comando do Exército individualmente ou por entidade de tiro regularmente registrada nos capts do artigo 21AI, que a gente já leu, né, desta lei. No fim, pessoal, na prática, isso vai ser o seguinte. Deixa eu ler aqui os parágrafos, antes de fazer as considerações. Parágrafo 1º. A entidade de tiro que se refere a este caput deste artigo poderá ser responsável por atestar a capacidade técnica do seu filiado. E o parágrafo 2º. A pessoa física registrada exclusivamente como colecionador está dispensada de comprovação de capacidade técnica, se refere ao parágrafo 1º desse artigo. O colecionador não atira, por isso que ele não tem obrigatoriedade de dar comprovação de capacidade técnica. Ele não atira, né? Ele só coleciona. Mas o que diz o caput deste artigo é o seguinte: na prática isso vai se operacionalizar da seguinte forma. Uma pessoa que queira ser atiradora desportiva, ela vai lá no clube, se filia e manifesta sua vontade, que quer ser atirador, e o clube, a partir daí, faz todo o processo para ela. Então, não vai precisar a pessoa, quer dizer, se quiser vai, mas a pessoa ir lá fazer seu CR, ir lá pedir suas autorizações e nada disso. O clube é quem poderá fazer por ela. Claro que provavelmente não será gratuito, até porque é um trabalho e se alguém está fazendo deve ser remunerado. Mas o clube poderá fazer. A pessoa simplesmente se filia e daí para frente o clube faz toda a tramitação dos documentos. Muito bom, vai facilitar a vida. As entidades de tiro esportivo ou de caça, os clubes, as associações, as ligas esportivas, as federações e as confederações de mesmo objeto deverão credenciar os seus instrutores e examinadores de armamento e tiro perante o comando do Exército. Justamente pelo que a gente comentou antes, que o comando do Exército é quem vai ficar responsável exclusivamente para as atividades do tiro desportivo, né? Então, cada entidade tem que credenciar seus profissionais. Parágrafo único. Fica assegurado às pessoas físicas e jurídicas que, na data da publicação da presente lei, possuam devidamente apostiladas a atividade de instrução ao CR e manutenção da mesma. Então, as pessoas que já têm essa atividade apostilada no CR, já está assegurado, não precisa se preocupar. Fica assegurada a manutenção. O artigo 22. O Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa deverá celebrar convênios com os estados e o Distrito Federal para o cumprimento desta lei. Aí vem a parte interessante aqui no parágrafo 3º. A autorização para aquisição de arma de fogo, bem como a expedição de CRAF no SINARME poderá ser expedida pela Polícia Federal ou pelas polícias civis. E aí quebra-se o monopólio da Polícia Federal e desafoga também os processos que demoram tanto, né? Seja porque há excesso de trabalho ou seja porque não há
vontade política de fazer os processos andar. E aí volta aquela situação do começo, onde da lei anterior, onde as polícias civis poderiam emitir CRAFs, né? Os procedimentos. Tá faltando um S aqui, ó, pessoal, do texto. Quem for corrigir aí, passar o corretor aí no texto da lei. Dê uma olhadinha aí no parágrafo 4º do artigo 22, tá? Os procedimentos de emissão, ou o procedimento de emissão de CR, ou tem S demais ou tá faltando S aí. De procedimento de emissão de CR, de atirador, colecionador e caçador, bem como de autorização de compra e emissão de guia de trânsito, todos do sistema Sigma poderão ser realizados por tabelionatos com fiscalização do Exército. Pessoal, eu achei isso super legal, muito interessante. Já pensou se todo cartório aí puder, ou pelo menos os cartórios conveniados, puderem emitir CR de atirador, guia de trânsito e por aí vai. Mas a verdade é o seguinte, armas de fogo representam poder e ninguém delega poder, principalmente o Exército. Pouco provável o Exército concordar com esse negócio aqui. Ou se essa lei for aprovada, pouco provável ser levada a efeito. Ninguém gosta de perder poder. O Exército não vai ceder competência para os tabelionatos. Mas, enfim, vamos torcer, né? Afinal, tem lei que pega e tem lei que não pega no Brasil, tem lei que pega, tem lei que não pega. Enfim, tomara que essa passe e pegue. Enfim. Aí tem as disposições finais e transitórias. Isso já é as adequações da lei. Enquanto está se migrando de um ordenamento jurídico, de um dispositivo jurídico legal para outro. Então, as disposições finais e transitórias. Artigo 23. A classificação legal, técnica, geral, bem como definição de arma de fogo e de produtos controlados de uso proibido, restrito, permitido ou obsoleto de valor histórico não disciplinado nessa lei, serão realizados por ato do chefe do Poder Executivo Federal mediante proposta ao comando do Exército. Aí diz aqui, no parágrafo 2º deste caput, para fins do disposto no caput não são considerados PCEs. Não são considerados PCEs. Os estojos e projéteis de munição para armas de porte ou portáteis até o calibre nominal máximo com medida 12,5 milímetros, exceto os químicos perfurantes traçantes e incendiários. Bem, pessoal, o estojo é aquele latão, aquele copinho de latão, né? Todo mundo já sabe. Não serve para nada além de, se não tiver junto com os outros insumos, a espoleta e o propelente. É só um copinho de latão. E os projéteis nada mais é do que um pedaço de chumbo. Também não serve para nada se não tiver junto dos outros. Uma chumbada de pesca é igualzinho um projétil, só muda a forma, mas é a mesma coisa. Inclusive, o modo de fabricação, quem não souber ainda, procura o vídeo de fundição de projétil que eu já fiz aí. É a mesma coisa. Então, não tem sentido realmente isso ser mantido como PCA. Nem nem o estojo e nem a ponta. Isso vai, por outra via, se realmente essa lei passar, vai fomentar essa atividade econômica, onde empresas poderão começar a fabricar estojos e projéteis, inclusive, possibilitando baratear o preço, né? Porque não vai precisar mais de autorização, resolve esse problema, e aí qualquer empresa que queira investir no segmento, simplesmente basta comprar os equipamentos e começar a fabricar. Ótimo, excelente, sou a favor da abertura do comércio de todas as formas. Também não são mais considerados PCEs. As máquinas e prensas, ambas não pneumáticas, ou de produção industrial para recarga de munição, seus acessórios, matrizes e de calibres permitidos e restritos para armas de porte ou portáteis. Ou seja,
Se não for arma, se não for prensa automática ou pneumática, aquelas que a gente vê nas fábricas da Taurus, que faz um monte por vez. Se for aquela manualzinha, mesmo que seja a progressiva, que enfim, algumas pessoas têm, elas não são consideradas PCEs. Pronto, ótimo, resolveu, a indústria vai adorar, vai surgir mais concorrentes nesse mercado, fantástico, para indústrias e DAIs, para matrizes e DAIs. Fantástico abrir o mercado, porque tem gente aí, tem site aí, que inclusive eu já comprei máquina de recarga lá, que fora um conjunto de DAI que vale a R$350, mais os impostos, e o camarada vende a R$2.000 aqui. Então é foda isso. Enfim, tomara que a indústria quebre esse monopólio, tomara que a lei quebre esse monopólio e que várias empresas passem a fabricar no segmento. Os carregadores destacáveis, tipo cofre ou tubular, metálicos ou de plásticos, com qualquer capacidade de munição, cuja ausência não impeça o disparo da arma de fogo. Então, se for aquele carregador destacável, né, não é mais considerado PCE, inclusive de qualquer tamanho. Se tiver sua Glock aí, quiser botar um carregador estendido daqueles de 50 munições, você nem se tem, mas passará a ser permitido. Quebra-chamas, que são aquelas ponteiras lá no canto do fuzil. Acessórios como gatilhos, mola, percussor, aparelhos de pontaria, tais como miras reguláveis, lunetas, red dot. Pessoal, corrija aí também o texto no inciso 5º do parágrafo 23. Tá red 2. E não é red 2, é red dots. Bem como coronha e similares. Então não serão mais PCEs. Aí ele diz aqui, a marcação das armas de fogo fabricadas no país ou importadas deverão apresentar o nome do fabricante, país de origem, número de série em seu componente estrutural da arma, que, se removido, retira permanentemente sua funcionalidade. Essas são as marcações, né? Toda arma tem que ter, claro. E retira aquela loucura de QR Code. Basta isso aí e tá bom demais. E como é desde sempre, né? Bota o fabricante, bota a origem, o ano, tá, o número de série, tá bom. Né? Para que mais? A autorização de importação de arma de fogo em nome do importador é indispensável para o despacho alfandegário. Claro, eu só posso importar em meu nome, não vou poder importar para outra pessoa, isso é lógico, cada um que importe o seu como pessoa física, ou compre de um comerciante, né, de alguma loja, algum lojista, mas eu não posso importar para mim, importar para o outro em meu nome, isso é uma coisa tão, é umas coisas, mas enfim, tem gente que tem essas astúcias aí, ou essas dúvidas, né? Tem gente que tem essas dúvidas. Pessoal, vai ter uma anistia também aqui, ó. Repara aí, vai ser muito bom. Os possuidores e proprietários de arma de fogo não registrados na vigência da anistia de 98, prorrogada até 99, por força do artigo 20 da lei tal de abril de 2009, poderão solicitar o registro mediante a apresentação da documentação de identificação pessoal, comprovante de residência fixa, do certidão negativa de antecedentes criminais, acompanhadas de nota fiscal de compra ou comprovação de origem lícita por meio admitidos, declarados, tal, né, de arma de fogo. Para fins do cumprimento do disposto do caput deste artigo, o proprietário da arma de fogo poderá obter no Departamento de Polícia Federal do Comando ou perante o Comando do Exército certificado de registro provisório. E aí faz lá o CR provisório enquanto não sai o definitivo. Agora, essa anistia é o seguinte, somente se admitirá cadastro das armas a que se refere o caput deste artigo com a fabricação igual ou anterior a dezembro de 2009. Então, haverá uma anistia para as armas anteriores, de fabricação anterior a dezembro de 2009. As que forem posteriores
ficam fora. E por fim, a expressão mais legal de toda lei. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Não tem vacatio legis. Vacatio legis é um período desde a aprovação, da sanção, até o prazo que a lei diz quando vai começar a vigorar. Nesse caso, entra em vigor na data da publicação. Pessoal, era isso. Como vocês viram, essa emenda 101 é grande, muda praticamente todo o texto da 10.826, né? Ótimo, renova, adequa aos anseios da sociedade, é o que o brasileiro quer com relação às armas de fogo, respeita o referendo de 2005, quando dissemos não à proibição, foi não à proibição e não às armas de fogo. Não foi não às armas de fogo, foi não à proibição das armas de fogo. Isso é o que dá a colocar as expressões na ordem negativa. O cérebro humano, ele funciona bem na ordem natural, que é positiva. Não funciona bem na ordem negativa. É fácil ludibriar, é fácil enganar quando se coloca as expressões na ordem inversa, porque há confusão. Nós não somos acostumados a pensar na ordem inversa. Nós somos acostumados a pensar na ordem direta, porque o curso da vida é para frente, não para trás. Então, era isso que eu queria dizer. Eu não sou especialista na legislação de armas de fogo, de tiro. Sou um entusiasta, sou especialista em direito constitucional, sou especialista em direito público, sou mestre em direito constitucional, processo civil, enfim, mas não sou em armas de fogo. Mas como uma pessoa qualquer do povo, enfim, que é um advogado, conhece talvez um pouquinho mais de como funciona o ordenamento jurídico, resolvi fazer minhas considerações a essa emenda, que, ao meu ver, é muito salutar. Se realmente conseguir ser aprovada sem muitos recortes, vai ficar muito bom mesmo. Vai regulamentar a questão do menor, que é um problema, a questão das máquinas de recarga, vai autorizar a importação, a questão dos calibres, enfim, realmente vai dar um fôlego aos clubes, entidades de tiro e tudo mais. Pode até abrir o mercado e baratear o custo de algumas coisas. Eram essas considerações que eu queria fazer. Se você gostou do vídeo, do conjunto dos 3 vídeos, se não viu os 2 vídeos anteriores, veja. Esse foi o último terço. Tem o vídeo do meio e o vídeo do começo. Veja os 3 vídeos, é uma trilogia. E ao final, se gostou, curta, se inscreva, compartilhe, ajude o canal a crescer, que eu vou tentar fazer mais vídeos na medida do possível. Meu dia é muito apertado, mas no limite do que posso, eu trago novidades aí para vocês. Um abraço, boa noite, e olha aí a vista que eu estou aqui. Agora eu vou tomar um vinho, porque eu também sou filho de Deus. Ó. Vê que bonito. E o céu aqui em Recife, apesar do final de semana ter chovido muito, desde quarta-feira passada choveu muito, mas hoje, pelo menos, não dá para ver nenhuma estrela, mas pelo menos não está chovendo. Um abraço, boa noite, tchau, tchau.